É uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu já tenho conhecido o pastor de vocês através de um amigo comum. Nós temos dois amigos bem comuns, né? O Carlos Bezerra Júnior e o Walter Oliveira, o Valtinho, né? O pai do Gustavo, que vai estar aqui hoje à noite. O Valtinho, a gente caminha junto já há 20 anos, pelo menos. E a gente quando você tem alguém que você é amigo, você quer que esse amigo seja amigo dos seus amigos. Então foi assim que o Valtinho começou a me falar do Moisés, da história, da caminhada deles. E eu tenho seguido a igreja de vocês, me alegrado com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês aqui. Eu moro aqui no Tatuapé ainda, né? Mas hoje eu sou nascido na Comunidade da Graça sede. Estou lá há 35 anos. Eu tinha 10 anos quando cheguei lá, brincadeira. Mas desde a época do Centro Profissional Paulista, Moisés participou lá e eu também fui alcançado pela graça de Deus lá. Então estamos juntos nesta caminhada e é um prazer enorme ter essa parceria com igrejas sérias como são vocês, neste momento tão especial e histórico aqui. Para mim é uma grande honra. Quando eu fui desafiado para estar aqui, eu aceitei de primeira, porque já era uma vontade minha de estar aqui. E eu queria, nesta manhã, vou até botar meu cronômetro aqui para falar, para ficar aqui ligado nele aqui, porque eu não quero estourar o horário. Deixa eu deixar aqui minha tela para não flechar. Mas eu queria nesta manhã, com alegria no meu coração, ter uma palavra de oração inicial e depois falar algo que você já sabe. Eu só vou falar hoje aquilo que você já sabe, porque a repetição é uma das maneiras de nos manter no lugar, num caminho seguro. Quando Deus repete na Bíblia várias vezes, Ele o faz para manter o seu povo, os seus filhos na direção correta. Então, aquilo que eu vou falar hoje não é novidade para ninguém, mas é apenas para consolidar você na direção certa. Porque eu aprendi com o Martinho Lutero o seguinte, que é melhor você andar mancando na estrada certa do que a toda velocidade na errada. Quantos já pegaram uma estrada errada aqui numa viagem? Adiantou você acelerar mais? Eu estou no lugar errado, eu vou pisar para chegar mais rápido. Não, você vai se distanciar do seu destino mais rápido. Então, é melhor você ir mancando na estrada certa do que a toda velocidade na errada. Então, eu quero hoje, nesta noite, nesta manhã, fortalecer você e consolidar você na visão correta que Deus tem para a sua igreja. Vamos orar um minutinho só? Com ação de graças por esse tempo tão precioso, por tudo aquilo que tens feito aqui, por tudo aquilo que tu vais fazer. Eu quero te louvar, Pai, pelo privilégio que eu tenho de abrir as Escrituras neste lugar, para consolidar, sedimentar, fortalecer, alicerçar ainda mais a fé desta igreja vitoriosa e emergente neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar com uma pergunta para você. Se perguntassem a você, os formandos aqui, começar com eles, para ver se vocês estão bons mesmo. O que é a igreja? Alguém pergunta para você na rua, tá, você participa de uma igreja? Você fala, participo. E ele faz essa pergunta para você, mas o que é a igreja? O que é que você responderia para uma pessoa que te perguntasse o que é a igreja? Responda para a pessoa do seu lado aí, diga para ela, para mim a igreja é isto. Fale para ela, por favor. O que é a igreja para você? O que é a igreja para você? O que é a igreja? A Bíblia tem várias definições sobre a igreja. Não é só uma. A igreja é a família de Deus nessa terra. Por exemplo, a Comunidade da Graça, nós, há uns 20 anos atrás, nós escrevemos a nossa visão. O pastor Carlos Alberto delegou a mim, a um grupo de pastores e líderes, para nós formarmos
um grupo de transição, um grupo de trabalho, e pensar e repensar a Comunidade da Graça para os próximos anos. E nós trabalhamos muito nisso. E lá naquela época nós escrevemos daquilo que nós sentíamos que era a nossa cultura, daquilo que nós sentíamos que eram os nossos valores, nós escrevemos uma declaração de visão e missão. Uma igreja família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nessa declaração carrega os nossos valores. Mas quando nós dizemos que nós somos uma igreja família, nós dizemos assim: nós somos a família de Deus nesta terra. Então, com base nisso, eu quero hoje dar um toque neste tema para você. Eu fiz um slide para ser mais objetivo aqui, para mostrar para você e eu que nós somos o corpo de Cristo nesta terra. Você e eu juntos compomos o corpo de Cristo. Jesus não veio estabelecer uma denominação na terra. Ele não veio dividir as pessoas na terra. Não, ele veio constituir uma família e um corpo. Então nós somos o corpo de Cristo nesta terra. E uma das coisas mais constrangedoras, se eu posso assim dizer, é você ter um corpo que não obedece ao comando da cabeça. Vou dar um exemplo para você. Você já viu aquelas pessoas que têm uma fatalidade na sua saúde e acontece um AVC, um acidente vascular cerebral? As funções do seu corpo são comprometidas. E ela tem a cabeça em ordem, tem tudo aqui dentro organizado, mas o seu corpo não obedece ao comando dela. É constrangedor demais. Nós estamos lidando com um caso lá na nossa comunidade, na zona sul de São Paulo. Nosso querido irmão Haroldo, gerente geral de uma igreja, de uma agência da Caixa Econômica Federal, um homem de sucesso, resolveu perder peso, estava acima do peso, começou a fazer um regime e começou a ir de bicicleta para o trabalho. Ele mora na zona sul, lugar seguro, uma ciclovia, e a saúde dele não estava preparada para aquilo. Conclusão, ele teve um acidente vascular cerebral indo para o trabalho, caiu na rua. O SAMU chamou, identificaram a ele, chamou a esposa. Quando a esposa chegou lá, ele estava travado. Eu fui visitar esse cara no hospital. Ele está acontecendo um milagre gradativo na vida dele, ele está sendo restaurado. Mas ele teve isto. A sua cabeça funciona perfeitamente, mas o seu corpo não atende aos comandos. É constrangedor, Moisés. E muitas vezes nós, como corpo de Cristo, nós não estamos obedecendo aos comandos do cabeça ou da cabeça. E isto é por demais constrangedor. A cabeça ou o cabeça aponta para um lado e o corpo vai para o outro. Isso é horrível. Então é sobre isso que eu queria falar com você nesta manhã, de maneira bem objetiva, focando principalmente o papel de um líder na sua igreja, o papel de um líder influente na sua comunidade, como são vocês que estão aqui nesta manhã. Então vamos aqui, vamos começar com o texto de Efésios, melhor dizendo, Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte a nós: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, Cristo cabeça. O Pai coloca todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Cristo deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. O verso 23 diz, você pode ler comigo por favor os versos 23 ali do lado direito? A igreja é o corpo de Cristo e ela... Não, espera um pouquinho, mas Cristo é completo. Deixa eu contar um negócio para você. Este ano, Deus fez algo na minha vida que Ele nunca tinha feito nos outros anos. Eu estou lendo uma nova Bíblia. Deus, por sua misericórdia e graça,
bondade, Ele tem aberto as Escrituras para mim como nunca aconteceu na minha vida. Eu estou lendo uma outra Bíblia. E eu estou tendo alguns insights, algumas revelações de palavras na Bíblia que eu paro e fico pensando, não, isso aqui não estava aqui, puseram agora. Eu não vi isso aqui antes. Essa é uma delas. Vamos de novo aqui, ó. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Jaqueline é seu nome, né? Vânia. Se o Moisés precisa da Vânia para ele ser completo, é porque ele não era. Mas o Moisés, pô, é experiente, o Moisés, poxa, o cara, né, ligado. Não. Se ele precisa da Vânia, é porque ele não é completo sem ela. Osmar, mas espera um pouquinho, Cristo, não, é o que a Bíblia está dizendo. Sabe por que isto? Onde está Cristo agora? Onde está Cristo agora, fisicamente? Aonde está fisicamente Jesus? Não, fisicamente, onde Ele está? Onde Ele está? À direita do Pai. Ele está em nós, espiritualmente, através do Espírito Santo, mas fisicamente, Ele não está mais entre nós. É nesse sentido que Paulo está dizendo que a igreja, o corpo, porque imagina uma cabeça andando aí sem corpo, seria uma coisa horrível. Então nós, eu e você, fomos colocados por Deus nesta terra para completar, para dar sequência, para dar continuidade à obra de Cristo, porque a igreja é o seu corpo nesta terra. Vamos continuar ali, ó. O qual completa todas as coisas em todos os lugares. Você vê que há uma fusão aí? Há uma sinergia, um completando o outro. Eu estou casado há 33 anos. E eu não teria o ministério que eu tenho, não seria quem eu sou sem a minha esposa. Ela não teria o ministério que tem, não seria quem é, sem a minha presença. Então nós completamos um ao outro. Então eu e você fomos chamados para sermos continuadores da igreja e do projeto de Deus nessa terra, porque nós somos o corpo de Cristo. Outra verdade que eu quero destacar para você aqui. Jesus é o sim e nós somos o amém de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Jesus não foi sim e não. Não havia dualidade entre ele e o Pai, mas sempre nele houve o sim, porque todas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deixa eu tentar fazer uma explicação nesse versículo, parece que ele joga as palavras para lá e para cá, às vezes é difícil entender. Mas é simples. O apóstolo está dizendo, olha, Jesus é o cumprimento das promessas. Com esse texto eu aprendi alguns anos atrás, que se eu tenho Jesus, eu tenho acesso a todas as promessas que o Pai deixou nas Escrituras para mim. Porque Jesus é o sim de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. E se Cristo está em mim, é uma herança que Ele me deu. Então Jesus é o sim de Deus. Todas as vezes que o Pai falava alguma coisa, Jesus dizia sim. João capítulo 5, Jesus disse assim, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo. As obras que eu faço é porque eu ouvi meu Pai fazer.
O que eu falo, não falo de mim mesmo. Eu falo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então Jesus o tempo todo, ele estava confirmando o projeto, as palavras, as obras do Pai nesta terra. E o apóstolo Paulo diz que ele é o sim. E que nós somos o amém. Olha lá a continuidade. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E eu vou deixar mais claro para você agora aqui. O Pai deu-nos a graça de sermos parceiros dele na implantação do seu reino nesta terra. O Pai podia fazer tudo sozinho, não podia? Deus, aliás, ele podia, mas ele não faz. Nem o mundo ele fez sozinho. Ah não, Deus, não. A Trindade estava lá. Por isso que o verbo lá aparece no plural. Façamos o homem. Se é façamos é porque tinha mais de um ali. Deus é comunidade o tempo todo. Desde a formação do mundo. Então ele estava lá. Deus nunca quis fazer nada sozinho. Diga para o seu irmão do seu lado. Você vai precisar de mim a vida inteira. Fala para ele. Você vai precisar de mim a vida inteira. Você não vai sozinho não. Você não vai sozinho. Nós somos o amém de Deus. Nossa concordância faz com que os seus planos aconteçam nesta terra. Eu vou explicar para você mais um pouquinho. Todas as promessas e propósitos de Deus para esta terra podem ter o nosso amém. Jesus é o sim e você é o amém. Diga para o seu irmão do seu lado, olha, você é o amém de Deus. Você é o amém de Deus. Isso mudou minha maneira de pensar. Isso fez uma revolução na minha vida este ano. Jesus é o sim e eu sou o amém. De onde que eu tirei essa conclusão? Desses 3 versos, que 2 deles eu vou citar e um deles eu vou ler, para deixar bem claro para você, de que Deus deseja que você seja parceiro dele nesta terra. Nossa concordância faz com os planos de Deus aconteçam nessa terra. Você sabe por que muitas vezes as coisas de Deus não acontecem na sua família, na sua casa, nos seus negócios? Porque o cabeça está dando uma direção e você está querendo fazer outra. Você precisa se alinhar ao cabeça. Você precisa concordar com o cabeça. Foi por isso que Jesus disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Jesus está nos ensinando a orar em concordância, a orar e a olhar as coisas em concordância com o Pai. Quando você concorda com o Pai, quando você diz amém aos propósitos dEle, isso cria uma sinergia e destrava as coisas na sua vida. Mas enquanto o Pai está dando uma direção, o cabeça está dando uma direção, você está querendo ir para outra, há uma distensão. Então veja aqui, vou fundamentar em cima desses 3 versos para você. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, depois de Paulo falar, no capítulo 5, ele vai falando sobre o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, para aqueles que por eles morreu eu estou, de sorte que agora a ninguém vemos segundo a carne, se víamos a Cristo segundo a carne, agora não o vemos mais assim. 2 Coríntios 5,17 diz, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí no verso 18 ele diz que somos embaixadores de Deus neste mundo, como se Deus por nós rogasse. E no capítulo 6, verso 1, ele diz assim, olha, portanto, em virtude de todo, eu estou lendo rápido, porque não dá tempo de abrir a Bíblia aqui, mas vocês conhecem a Bíblia, então maravilha, e aí acho que está tendo uma gravação, também facilita aí. Mas deixa eu mostrar para você uma coisa, aí Paulo diz assim no capítulo 6, versículo 1, olha irmãos, portanto, em função de tudo isso que eu falei para vocês agora, eu rogo-vos, a que não recebais a graça, eu rogo-vos como cooperadores de Deus, a que não recebais a graça de Deus em vão.
nós somos cooperadores de Deus, nós somos colaboradores, nós somos parceiros de Deus neste mundo. Deus fez tudo isso para fazer uma parceria conosco. Então, nós somos o amém, porque nós somos parceiro. Amós 3:3 e 7 diz assim: Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Nós usamos esse texto para falar de concordância entre os irmãos, casamento, sociedade, está tudo certo, mas o contexto ali é concordância com Deus. Deus, o princípio serve, lógico, para o horizontal, mas o contexto ali é vertical. Deus está chamando a atenção do seu povo no livro de Amós, dizendo o seguinte: ei, vocês não estão em acordo comigo. E andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E agora, o verso 7 é muito mais forte. Diz assim o verso 7: porventura fará Deus algo na terra, sem antes comunicar aos seus servos, os seus profetas? Não está na Bíblia isso. Então vamos abrir lá. Você está com a cara de que não, esses caras estão inventando moda aqui. Abra lá então, Amós 3:7. Não está transcrito ali? Amós 3:7. Se você pegar isso aí, você pegou o cerne da mensagem. Amós 3:7. É difícil achar Amós, né? É difícil achar Amós, não é? Ainda mais essa Bíblia nova aqui, folha tudo colada. Amós 3:7 na NVI diz assim, olha: certamente o Senhor, o soberano, não faz alguma coisa sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É louco isto. Espera um pouquinho, mas ele não é o soberano? Pois é. Olha a humildade do soberano. Ele não faz nada nesta terra sem antes comunicar aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. Você sabe por quê? Salmo 115:16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele é Jeová e não muda. Quando lá atrás em Gênesis capítulo 1 Ele colocou-nos aqui para exercer domínio nesta terra, Ele não tirou isto não. Esta terra está debaixo do governo daquele que Deus colocou para governar, que somos eu e você. Esta terra está sendo destruída por nós mesmos. O ambiente natural dessa terra está sendo destruído pela ganância do homem. Deus não faz nada na terra sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. E agora eu vou contextualizar isso para você. É o único texto que eu vou ler um pouquinho mais longo. Gênesis capítulo 18. Vamos lá comigo? Gênesis capítulo 18. Só mais 10 minutos. Segura aí, tá? Fala para o seu irmão, está acabando já. Fala para ele, está acabando já. Aguenta aí. Aguenta aí que é injeção rápida. Gênesis capítulo 18. É aquele momento que Deus visita Abraão, vai lá na tenda de Abraão, se manifesta a ele, promete a ele que ele vai ter um filho, Sara ri, né? Gênesis 18:14, Deus diz lá, olha, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim. No ano que vem, nessa mesma época, Sara dará luz a um filho, ela riu. Por que ela riu? Aquela história toda. Aí, o Senhor está indo embora do encontro com Abraão. Vamos ver agora o que acontece aqui.
Gênesis 18, 16. Quando os homens se levantaram para partir, a Bíblia fala homens, mas era o Senhor e 2 anjos, tá? A partir, avistaram lá embaixo Sodoma. Ponto e vírgula. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Sabe aquele momento que você vai até a porta da sua casa para despedir da sua visita? Chegaram ali, foram se despedir, os 2 anjos do Senhor. Abraão foi com eles, abriu a porta da fazenda dele. Olha, vão em paz, Deus abençoe. Eles olharam ali e lá embaixo avistaram Sodoma. E neste momento, houve um negócio aqui diferente. Verso 17. Então o Senhor disse para quem? Disse para si mesmo. Acho que ele chamou os anjos do lado e falou assim: espera um pouquinho, nós estamos indo embora, mas eu não posso ir embora assim. Olha só. Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos, aos seus filhos e seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão aquilo que lhe prometeu. Deus está indo embora, o Senhor está indo embora com os anjos, para e volta, fala um pouquinho. Chamou os anjos, vem cá. Nós estamos saindo, nós temos um plano de destruir Sodoma, e nós não comunicamos para Abraão. Isso não está certo. Acho que Deus falou assim: eu estava me esquecendo. Espera aí, Abraão é o meu representante nesta terra. Ele é o meu parceiro aqui. Ele é o meu executivo, ele é meu CEO aqui para resolver esse negócio. Não posso sair daqui sem contar para ele, sem compartilhar com ele o que eu pretendo fazer. Aí Deus chama Abraão e diz assim para ele, verso 20: olha, Abraão, negócio é o seguinte: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. O plano já era destruir, mas ele falou para Abraão com calma: ó, é o seguinte, ó, o negócio está feio lá, eu vou dar uma descida lá, Abraão, para ver se, vou conferir as coisas lá. Sabe aquela história do gato subiu no telhado? Pastor Carlos Alberto que usa essa expressão: ó, o gato subiu no telhado, quer dizer, a primeira notícia foi dada. Verso 22, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Os 2 anjos foram para Sodoma para conferir. Abraão falou assim: não, pode ir lá, eu quero a tua presença, vamos conversar aqui. Porque Abraão sacou o que ia acontecer. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Está vendo como ele sacou o que ia acontecer? Deus falou assim: ó, eu vou matar todo mundo. Não foi explícito. Porque eu quero dizer para você um negócio. Ó, presta atenção nessa sacada da Bíblia aqui. Nem sempre Deus é explícito no que Ele fala. Deus ama um enigma. Deus ama revelar-se. Deus ama dar uma pista para você ir atrás, e atrás, e atrás, e Ele ir revelando para você, porque Ele ama você em companhia dEle. Ele ama isso. Aí Abraão, discurso que você já conhece: exterminarás o justo com o ímpio, Senhor? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? Não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela estão? Fez uma pergunta.
Acho que Deus demorou para responder, o Senhor demorou para responder, ele deu um conselho. Olha a ousadia do parceiro. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo como o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor vai matar o justo junto com o ímpio? Se houver 50 justos, vai morrer todo mundo? Mas ele estava tão agoniado que ele não esperou a resposta. Ele falou assim: por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Senhor, longe de ti fazer tal coisa. Senhor, não faça isso. Vai pegar mal para a tua reputação. Vai pegar mal para o teu nome. Você só faz isso, Moisés, quando você tem intimidade. Depois de 35 anos andando com o pastor Carlos Alberto, que é o meu mentor principal, eu comecei a andar com ele quando eu tinha 24 anos. Solteiro. Hoje, quando eu percebo ele indo para direções que eu não tenho confiança, tenho dúvida se Deus está no negócio, eu chego do lado dele e faço perguntas. Estou ensinando você como lidar com liderança aqui, tá? Liderança você não critica, principalmente para os outros. Liderança você não se rebela. Liderança você não deve colocar-se como superior a ele. Você tem que chegar ao lado dele, falar para ele, fazer perguntas para ele. Não vá fazendo afirmações para um líder. Não precisa tentar ensinar o vigário a rezar a missa, não. Ele sabe rezar a missa. Se você estiver vendo o seu líder tomando uma direção que pode ser perigosa, não vá com os dois pés. Coste do lado, individualmente. Fala para ele: Moisés, posso fazer uma pergunta para você? Você crê que este caminho que nós estamos indo é o melhor mesmo? Eu não estou entendendo. Você pode me ajudar a entender? E você vai dando subsídios para ele. Foi o que Abraão fez com Deus. Com Deus não vai ficar bem. Essa semana mesmo passada nós tomamos uma decisão muito importante. Eu falei com o meu líder principal. Eu fiz perguntas para ele. E eu falei para ele: me permita, mas estou fazendo isso para proteger você. Talvez você não esteja vendo este outro ângulo. E sabe o que aconteceu? Porque ele é um homem sensível a Deus, ele parou, refletiu e mudou o curso do negócio. Mas outras vezes ele não mudou o curso, e ele estava certo. Ok. Então é assim que nós lidamos com liderança. E Moisés então fez perguntas para Deus, deu conselhos para Deus. E aí, seguindo aqui, diz o texto: respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar, Senhor, já que não passo de pó e cinza. Ainda assim te pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50? E se tiver só 45, Senhor, tu vais destruir? E aí foi a negociação, né? Lembre-se que Abraão era judeu, né? Alô? Então ele foi negociando. Chegou lá no final, para pular aqui. Ele respondeu: por amor de 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus conta o pai, atenção aqui, o pai não quer tratar você como filhinho a vida inteira. Todo pai, existe uma diferença entre paternidade e paternalismo. Presta atenção aqui o negócio, isso aqui é uma chave também. A paternidade,
forma a pessoa para que ele seja independente, ou interdependente, melhor dizendo. O paternalismo mantém a pessoa na dependência ad eterno. Os projetos sociais que nós fazemos, que se não visam promover a pessoa, nós estamos sendo paternalistas, e não paternais, e não sendo paternos. A paternidade visa crescer, o paternalismo visa manter a pessoa debaixo da sua dependência doentia a vida inteira. O Pai Celestial, eu hoje tenho meus filhos adultos, meus maiores conselheiros, meus maiores críticos, encorajadores, desafiadores, são os meus filhos. Porque eu dei a eles liberdade, eu fiz eles crescerem, eu fui investir na vida deles para que eles fossem meus primeiros parceiros do ministério. Não é minha equipe pastoral, é o Vitor e a Carla casada com o Felipe, meu genro, e é o Vitor casado com a Dani. São com eles que eu tomo as maiores decisões da igreja que hoje eu estou plantando na Zona Sul. Porque eles falam a verdade para mim sem, pai, isso que você está fazendo aí é besteira, eles falam. Meus líderes não falam para mim. Às vezes fala para os outros. Pai, aquela postura sua domingo passado, pô, você pegou pesado lá, hein, pai? Então eles falam para mim. Por quê? Porque eles foram crescendo. Deus ama que os seus filhos cresçam, para saírem da dependência deles para a interdependência, para a cooperação, porque eu e você somos parceiros de Deus neste mundo. É assim que Deus tratou com Abraão e com tantos outros. Essa história é longa, eu vou só resumindo para você, vamos caminhar, que senão não acaba nunca. Jesus é o sim e nós somos o amém de Deus. Você pode dizer essa frase aqui, por favor? Jesus é o sim e eu sou o amém de Deus. O John Piper disse que em hebraico essa palavra amém era uma afirmação muito forte, um formal e solene e sério. Eu concordo, eu confirmo o que você acabou de dizer. Por isso que o pastor Carlos Alberto nos ensinou o seguinte: você fica de olho nas orações quando são feitas, porque tem orações que você não pode dizer amém, você tem que dizer misericórdia, Senhor. Não vai dizendo amém a tudo não, porque quando você diz amém, você está dizendo assim: eu concordo, eu confirmo o que o Senhor acabou de dizer. Ou, isso é verdade. Simplificando, amém significa um sim muito sério no contexto de se dirigir-se a Deus. Então nós somos o amém de Deus. Aquilo que Deus fala, nós precisamos fazer coro. É isso mesmo, Senhor. Eu confirmo, eu acredito, é isso mesmo. Estamos juntos, Senhor. Estamos juntos. Tá aí. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu estou junto com o Senhor. Seguindo para o final aqui, já falei isso, Deus não necessita da nossa ajuda, portanto Ele nos dá a grande honra de cooperar com Ele, para ver seu sonho realizado na terra. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,18, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos parceiros de Deus dele nessa terra. Esses dias eu fui estudar sobre as responsabilidades e as atribuições de um embaixador. Presta atenção num detalhe aqui. Nenhum embaixador muda do seu país para um outro às suas próprias custas. Nenhum embaixador, quando ele vai de um lugar para o outro, ele se preocupa com o aluguel que ele vai pagar, o carro que ele vai usar, ele não se preocupa com nada disso. Um embaixador, ele é subsidiado pelo país que o enviou. Vocês têm um trabalho no Haiti, né? Vai ver como o embaixador do Brasil ou dos Estados Unidos vive no Haiti. Ele não vive como os haitianos. Certo, Moisés? Por quê? Porque ele é um representante do país de origem naquele lugar. Ele não pertence àquele lugar. Ele está ali para servir aquele lugar.
mas ele é subsidiado, ele é protegido, ele é amparado pelo país que o enviou. Portanto, se você quer ter subsídio do Todo-Poderoso, quer ter a proteção do Todo-Poderoso, quer ter a provisão do Todo-Poderoso, do Soberano Senhor, você precisa hoje tomar uma decisão de assumir a sua função, a sua identidade de embaixador de Deus nesta terra. Que quando você fizer isto, Deus vai suprir você de todas as suas necessidades. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou no Ministério Integral há 30 anos. Sabe o que nos faltou o tempo todo? Passamos por várias crises, nada nos faltou, porque quem me banca é o Senhor, quem me subsidia é o Senhor, através de quem Ele quiser, mas nada me falta. Então, a prosperidade é algo natural, é um fluxo natural. Se você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, a prosperidade vai chegar a você. Moisés me falou dos sonhos de vocês, de expansão aqui, eu citei para ele uma frase do Hudson Taylor, que eu aprendi com ele, que abençoou muito. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, terá os recursos de Deus. Então, se vocês forem fazer a obra de Deus, como embaixadores, implantar o reino dele aqui, dentro dos valores e princípios que Ele estabeleceu, Ele vai suprir. Porque você não está fazendo nada para si. Você está fazendo para o reino. Então o rei que banca o negócio. Caminhando para o final. Final mesmo, hein? Esse agora é final mesmo. O que é a igreja? Então vamos ver o que a igreja não é. Vamos ficar em pé, por favor? O que a igreja não é? Vamos ler juntos, fazer essa leitura juntos aí. O que a igreja não é? Vamos lá? A igreja não é um prédio. Ah, eu vou lá para a igreja. Não, não, não. Você vai lá para o encontro, você vai lá para a comunidade. Mas você é a igreja. Nós nos reunimos aqui como comunidade. Ao sairmos aqui, nós saímos para ser igreja. Que nós somos o corpo de Cristo nessa terra. A igreja não é um prédio. A igreja não é um brand, né? Uma marca. Não é. Ah, precisamos fazer nossa marca. Não, não, a igreja não é uma marca. A igreja não é um clube de serviços e conexões. Não é. Acontece serviço e conexões? Acontece. Os irmãos trocam serviços, um indica o outro, tal. Mas não é para isto. Porque as pessoas podem vir para a igreja achando que é isto, e aí corromper a igreja. Tinha uma comunidade nossa no sul do país, que eu era supervisor, que tinha 16 revendedores de automóvel dentro da loja, dentro da igreja. 16. O pastor quase ficava louco. As ideias que os caras davam para eles, os caras vinham, era tudo novo convertido ainda, imagina a loucura que era. Eu falei, você é doido, meu. Deus te ajude. Ela não é um clube de serviço. A igreja não é um serviço religioso para o bem, para as pessoas se sentirem bem. Não fazer um culto para as pessoas se sentirem bem. Não, 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 não. Certo, meu amigo? A igreja é a igreja, é o corpo de Cristo. Você vem aqui não é para você se sentir bem. Você vem aqui para ser encorajado, para ser edificado, sim, para cumprir uma missão. Aqui é um porta-aviões. Você chega aqui, abastece e voa. O que é a igreja, então? Vamos ler juntos ali? A igreja são pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá? A igreja somos nós. Onde estamos? A igreja é a presença de Jesus presente no mundo. Você é o CEP onde Jesus pode ser encontrado. Aleluia! Vamos aplaudir ao nosso Pai Celestial. Moisés me deu 40 minutos, passei 2. Você me perdoe pelos 2 que eu passei. Mas eu só quero, com a presença dele aqui, orar. Porque quando nós oramos ali, Moisés,
no seu escritório. Na hora que eu fechei os olhos, vim pensando nada disso, vim orando, obviamente, e eu tive uma impressão no meu coração, eu queria compartilhar isso com você na presença dos irmãos aqui. Não sei se faz sentido, mas é uma impressão. Quando eu cheguei aqui, eu parei aqui, eu percebi, e depois que Deus me deu essa visão, eu percebi que para mim fez muito sentido. Eu via jorrando deste lugar, jorrando rios que iam para lá nessa avenida e para cá. E depois eu percebi que o prédio da comunidade, ela está num lugar que para lá é descida e para cá é descida também. Eu falei, Senhor, mas eu preciso de uma palavra para... Eu não gosto de... Eu tenho muito cautela com isso, porque as profecias de Deus devem ser testadas e devem ter coerência com as Escrituras, que Isaías 9:8 diz que a lei e o testemunho, se os profetas não falarem segundo a minha lei, não verão a alva. Então, aí Deus me deu esse texto aqui que eu queria deixar com você e com toda a igreja aqui. Ezequiel 47:12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens, mais da direita, mais da esquerda. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, diz o Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu orar para você, para não estender meu tempo.